Permanece no templo, eu convido você para que abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Capítulo 1. E você vai ficar aqui hoje, vai me acompanhar aqui. Daniel, capítulo 1, dos versos 17 ao 21, vai ser o texto base da nossa reflexão. Bom, muito bom. Deus é bom e é bom que você esteja aqui hoje, para que a gente possa juntos adorar, oferecer o nosso culto ao Senhor, mas também sairmos edificados aqui, né? Eu gostaria de falar hoje, nós temos falado em algumas semanas anteriores, aliás, essa semana passada eu estava ausente, aproveitei para tirar uma semana de férias aí, juntamente com a minha esposa, aproveitar para comemorar meus 19 anos de casado. Aliás, nossos 19 anos de casado, e eu tenho muito que agradecer, né? A Lu tem muito que reclamar. Mas eu tenho muitas razões para agradecer, né? Então nós vamos aproveitar para descansar um pouquinho, e graças a Deus, eu falo que eu louvo a Deus pela vida da igreja, né? Por tudo aquilo que aconteceu. Eu tenho uma mania de, no horário dos cultos, entrar aqui nas câmeras, ver como é que está o funcionamento da igreja. Essa câmera aqui, ó, e aquela ali no fundo em cima, eu vejo tudo. Então, eu louvo a Deus aí pela vida da igreja, louvo a Deus por tudo que Deus tem feito no nosso meio. Eu quero falar um pouquinho sobre domínio próprio, a força que estabiliza. E nas últimas pregações que eu realizei junto à igreja, eu trabalhei algumas características do fruto do Espírito, né? Porque o texto de Gálatas capítulo 5, verso 22, vai dizer que o fruto do Espírito é gozo, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há barreira. São características que o Espírito Santo produz na nossa vida e as quais nós precisamos. E essa talvez seja a característica uma das mais importantes, que nós precisamos fortalecer nas nossas vidas e buscar diante da presença do Espírito Santo para que ele frutifique o domínio próprio na nossa vida. E eu vou falar um pouquinho por quê. Talvez uma das características mais claras do nosso tempo seja... Opa, está desligado aqui. Aquilo que a gente caracteriza hoje como descontrole. Nós somos uma sociedade descontrolada. Perdemos o controle. Perdemos o controle sobre as nossas emoções. Se nós um dia já tivemos. Mas estamos perdendo o controle. Uma geração desesperada, dominada pelos seus próprios sentimentos. Estamos perdendo a razão. A gente usa esse termo no dia a dia. Você perdeu a razão. Quando? Quando você se desestabilizou e você perdeu o controle. Quando você entra na internet, não é uma coisa tão difícil de você encontrar e de aparecer no seu feed pessoas derramando prateleiras de supermercado no chão, jogando, surtando no mercado, angustiadas, com medo, brigando, reclamando. Não é difícil você encontrar nas redes sociais pessoas que perderam a razão e estão num embate destrutivo, mesmo que seja político. Pessoas que estão perdendo o controle sobre aquilo que comem, sobre aquilo que vivem, sobre aquilo que trazem para a vida e sobre aquilo que são. Essa sociedade marcada pela impulsividade, pela busca imediata do prazer e pela incapacidade de lidar com as frustrações da vida. É o psicólogo Daniel Goleman, em seu livro Inteligência Emocional, que ele vai destacar a incapacidade
de nós gerenciarmos os nossos impulsos e emoções, e essa incapacidade tem levado a gente a uma série de problemas, incluindo ansiedade, depressão, crises de pânico. E esse descontrole, ele se tornou tão comum que a OMS, Organização Mundial da Saúde, já aponta que a depressão e a ansiedade serão as doenças do século. Já estão sendo caracterizadas como as doenças do século. Descontrole. Eu não tenho mais controle sobre a minha vida. Eu já não consigo controlar as minhas reações. Não consigo controlar a minha raiva. Não consigo controlar os meus sentimentos que tomam conta de mim e de repente eu estou em completo desespero por coisas que ainda não aconteceram, apenas se realizaram na minha mente. Medos que invadiram a minha mente, mas eles não estão nem perto de invadir a minha realidade. Então, em meio a esse caos, a esse descontrole, a Bíblia nos oferece uma proposta que ela é radical, mas ela também é transformadora, o domínio próprio. E o domínio próprio não é apenas uma virtude, mas um fruto do Espírito, é aquilo que o Espírito Santo produz nas nossas vidas. É aquilo que John Stott vai dizer, onde o fruto do Espírito é a expressão do caráter de Cristo. O domínio próprio é a manifestação da sua força e autoridade em nós. Porque se antes nós estávamos descontrolados, agora que o Espírito Santo, ele age nas nossas vidas, há um controle. E esse controle vem de uma força maior que não é nossa. E é por isso que eu e você precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. É por isso que eu e você precisamos que o Espírito Santo frutifique em nossos corações. Porque senão nós perdemos o controle. Senão nós não temos condições de agir de maneira racional, de maneira lógica e também pela fé. Mas nós vamos sempre agir de acordo com os nossos sentimentos, muitas vezes mal resolvidos. Nós não podemos ser escravos dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, da nossa impulsividade e das nossas compulsões. Não podemos. Já há muitos anos atrás, você tem Aristóteles falando que o homem livre é aquele que tem o poder para escolher, e a escolha começa no controle de si mesmo. Essa necessidade que nós temos, por mais que não seja uma base bíblica, mas para mostrar que desde os tempos antigos, essa ideia de que nós precisamos controlar as nossas ações e reações é fundamental. E para isso, eu quero trazer aqui a palavra grega, a raiz da palavra grega, para que a gente possa compreender mais profundamente o que é domínio próprio. E a raiz grega utilizada pelo apóstolo Paulo para falar sobre domínio próprio em Gálatas capítulo 5, verso 23, é encrateia. E essa palavra, ela vai combinar, são duas palavras juntas, em que significa dentro, e também a palavra kratos, que significa força, que significa poder. E juntas essas palavras nos dão a ideia de uma força interior, um autocontrole que não vem de fora, mas ele vem de dentro. Então nós falamos sobre duas coisas que elas se parecem num determinado momento. Nós já falamos sobre mansidão e nós estamos falando sobre domínio próprio. Qual é a diferença entre mansidão e domínio próprio? A gente precisa se perguntar sobre isso. A palavra mansidão, como nós trabalhamos aqui há alguns meses atrás até mesmo, significa força controlada. É quando eu controlo a minha força em relação às circunstâncias externas. Mas domínio próprio é quando eu adquiro uma força interior e essa força me dá a capacidade de ter o controle sobre os meus desejos, os meus impulsos e as minhas reações. Está vinculado àquilo que há dentro de mim, sobre essas batalhas interiores que eu vivo. A mansidão, ela expressa algo externo. Eu sou manso em relação às circunstâncias externas que vêm sobre mim, e eu tenho uma força controlada e eu não reajo no tamanho de tudo isso.
Eu não ataco o outro, eu não agrido o outro, eu sou manso em relação às circunstâncias. Mas quando eu falo sobre domínio próprio, eu estou falando sobre algo que está vinculado às minhas emoções. Nós precisamos de autocontrole. E sem esse autocontrole, nós somos como um navio sem leme, à mercê das ondas e dos ventos. E eu queria hoje trabalhar um pouco essa ideia com você. Porque essa virtude, ela vai se manifestar em várias áreas da vida. Por exemplo, na nossa mente. Domínio próprio sobre os nossos pensamentos, capacitando-nos a controlar pensamentos negativos, ansiedades e amarguras. E olha que coisa interessante, porque isso não é novo. O apóstolo Paulo já disse, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum valor existe nisso, pensai. E de repente, a nossa mente, nós exercemos sobre ela um domínio próprio e esse domínio nos capacita a controlar pensamentos e evitar pensamentos. Porque você há de convir comigo que quando a gente está descontrolado, os pensamentos ficam descontrolados. Você já tentou dormir e um pensamento, um conjunto de pensamentos angustiantes invade sua mente e você não consegue repousar? Às vezes você vem no culto e você não consegue cultuar direito, seus pensamentos estão vinculados ao que vai acontecer amanhã, ao que vai ser do amanhã, ao que vai ser da vida, se você vai conseguir fazer aquela entrevista ou não, se você vai conseguir ter paz amanhã ou não. Domínio próprio no nosso corpo, dando-nos o poder de resistir a vícios, impurezas sexuais, a compulsões. O domínio próprio sobre a nossa reação, sobre aquilo que o nosso corpo deseja. Domínio próprio em relação às nossas emoções, ajudando-nos a não sermos levados pela ira, pelo ciúme, pelo medo. Relacionamentos. Conhece relacionamentos em que as pessoas têm muitos ciúmes? Conhece relacionamentos possessivos? Que a pessoa, às vezes, num rompimento, ela promete, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou ser ciumento, eu nunca mais vou reagir dessa forma. Passa um tempo, ela está reagindo. Descontrole. Domínio próprio sobre a nossa língua. Quem fala sobre isso é Tiago. Ele fala que a língua é como uma faísca que pode fazer uma floresta pegar fogo. É uma faísca. E a gente precisa controlar o que falamos, evitando fofoca, calúnia, palavras imprudentes. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que for boa para edificação. E como é difícil controlar a nossa língua. Como é difícil controlar a nossa língua. E eu quero utilizar como base das nossas reflexões de hoje o texto de Daniel, capítulo 1, dos versos 17 ao 21. Porque Daniel é uma referência para mim de domínio próprio. Quando a gente lê o livro de Daniel, a gente está ouvindo a história sobre alguém que foi tirado da sua terra e levado no cativeiro para um outro povoado, para um outro reino, para uma outra realidade, para servir a um outro rei. E Daniel, ele é impressionante. Porque, se eu não me engano, Daniel vai vivenciar 4 impérios diferentes. Ele vai servir a 4 impérios diferentes e a 6 imperadores diferentes. E Daniel, do começo ao fim da sua caminhada, ele exerce um domínio próprio, com convicção. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele tem que fazer, ele conhece o Deus a quem ele serve. E Daniel, ele é útil, ele é relevante para todos os reinos e para todos os reis aos quais ele serve. Então eu queria convidar você para a leitura do texto, Daniel capítulo 1, dos versos 17 ao 21, que diz assim: Deus concedeu a esses 4 jovens
conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor, e o rei conversou com eles, e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, eles passaram a servir ao rei. E o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. E a partir desse texto eu quero compartilhar 3 lições preciosas sobre o domínio próprio, que a gente aprende através da vida de Daniel, nesse período do texto citado. Porque Daniel é levado ao cativeiro, ele é levado ao palácio do rei Nabucodonosor, e no palácio o rei vai separar esses homens que tinham cargos já de liderança na sua cidade, esses homens que estariam sendo preparados para aconselhar o próprio rei, para dividir o reinado, para inserir sabedoria no reino, para contribuir com o reino de Nabucodonosor. Então, quando Nabucodonosor prepara esses homens, ele traz para perto e fala assim: olha, a mesma comida que eu como, vocês vão comer. Nesse mesmo palácio que eu vivo, vocês vão viver. E vocês vão ser preparados para servir a esse rei. E aí, a gente aprende algumas lições, eu quero compartilhar com você. E a primeira é que o domínio próprio retira o... Eu vou mudar aqui a sequência para que fique mais fácil até de entender. O domínio próprio retira o poder do desejo. Eu vou colocar dessa forma. O domínio próprio retira o desejo do poder da nossa vida. Seria mais ou menos isso. Mas ficou aqui um pouco confuso. Por quê? Porque muitos de nós somos dominados pelos nossos desejos. Eu não estou dizendo, de maneira alguma, que você não pode ter desejos. Eu estou dizendo que os desejos, eles são uma realidade humana, nós temos desejos e é uma bênção desejar. É uma bênção desejar o outro. É uma bênção que você deseja o seu cônjuge. É uma bênção ser desejado. É uma bênção que a gente tenha desejos. Por exemplo, já tem gente aqui com desejos agora. E está pensando, eu vou sair daqui. Vou comer uma pizza de mussarela, com bacon, lombo, catupiry, torresmo. Tem gente que está falando assim, nossa, eu vou chegar em casa e vou requentar aquela massa, aquele macarrão que a gente comeu no almoço. Olha que maravilha. Eu vou sair da igreja, o pastor me deu uma ideia, eu vou na lanchonete comprar um lanche. E você já está pensando nisso. Que maravilha que a gente deseja. Mas a realidade é que nós precisamos equilibrar os nossos desejos. E a ideia de Daniel aqui é que nós não podemos ser entregues aos nossos próprios desejos, porque nós precisamos ter o governo dos nossos próprios desejos. Porque quando nós somos controlados pelos nossos impulsos, o prazer se torna o nosso Deus. O prazer se torna o seu Deus nas suas compulsões. Essa sociedade moderna, com esse apelo constante ao prazer imediato, a essa satisfação instantânea, é uma terra fértil para a ansiedade, para esse tal descontrole. Imagina uma pessoa que vive para o prazer da comida, por exemplo. Conhece gente que tem compulsão alimentar? Quando ela deseja alguma coisa, ela precisa comer alguma coisa. Quando ela deseja alguma coisa, ela precisa ter esse algo. É sua esposa grávida. Lembra da esposa grávida? Que tinha desejos, às vezes estranhos.
Tinha uma amiga que ela me contava que no meio da gravidez, um dia, no meio da noite, ela falou para o marido, eu quero comer uma jaca. Eu falei, uma jaca? Mas não tem jaca. Ah, mas eu tenho que comer uma jaca. E sai o homem pela rua procurando uma jaca no meio da noite. Esses desejos que tomam conta da gente, mas que não estão relacionados a uma gravidez. Estão relacionados ao nosso dia a dia, essa compulsão para satisfazer impulsos. E de repente não para, não acaba. Eu tenho dito isso, a compulsão que essa sociedade tem por ganhar dinheiro. E abre mão de tudo para isso. Eu falei aqui há umas semanas atrás, a gente está vivendo a época das bets. A gente está vivendo a época do tigrinho. A gente está vivendo uma época em que mais de 80% da nossa população já está endividada. E para sair da dívida, muita gente está jogando, está apostando e está perdendo mais dinheiro. E quanto mais perde dinheiro, mais aposta para ver se consegue reaver o dinheiro que perdeu e mais perde. Isso não tem fim. E elas estão jogando pelos seus celulares. E quando acaba o dinheiro aqui da sua conta, da Betis ou do Tigrinho, ela vai lá e põe mais. E ela começa a usar o seu limite do especial. E aí quando termina o limite do especial, usa o seu aplicativo do banco para pegar um empréstimo. E tem gente que já queimou o empréstimo. Por quê? Porque não se satisfaz, tem um desejo, tem um Deus na sua vida, e esse Deus diz, você tem que ganhar agora, você tem que fazer agora, e a pessoa fica ali fazendo, e vem adrenalina sobre isso. E daqui a pouco a pessoa perde tudo. E ela já não tem para quem pedir, ela já não tem aonde buscar dinheiro. Aí procura uma ponte para se jogar, procura um carro para se jogar na frente. Essas sensações, essa compulsão, esses desejos de satisfazer a nossa vida, esses desejos de seguir o caminho mais fácil, esses desejos que nos dominam, que geram vícios em nós, e de repente a gente vai aceitando. Eu quero dizer que a gente entende que muitas pessoas estão ali fragilizadas pelos seus vícios, que muitas pessoas carregam vícios há muitos anos, mas é necessário lutar contra. É necessário não aceitar, é necessário buscar na presença do Senhor domínio próprio para que você possa renunciar a algumas coisas na sua vida. Questões sexuais. Pessoas que estão entregues aos seus prazeres sexuais. Que trazem para a sua vida mulheres e mais mulheres e mais mulheres. E trazem para a sua vida homens e mais homens e mais homens. Pessoas que não se satisfazem sexualmente, estão sempre buscando realizar desejos, às vezes das formas mais esdrúxulas, e não conseguem dominar, saciar-se, estão entregues a tudo isso. Nós precisamos buscar do Senhor domínio próprio. Nós precisamos tirar essas coisas do domínio das nossas vidas. A gente precisa tirar esses senhores da nossa história. Os deuses a quem nós adoramos, que não é o nosso próprio Deus. E para isso, Chesterton vai dizer, aquele que persegue o prazer como um fim em si mesmo, descobre que o prazer é uma sombra que se torna mais longa e mais escura à medida que ele corre para alcançá-la. E isso não tem fim, é um ciclo que não acaba. A gente está sempre correndo, a gente está sempre tentando se saciar e nunca se sacia. E o domínio próprio, nesse contexto, é uma contracultura. Em vez de buscar o poder sobre os outros ou sobre as circunstâncias, Ele nos dá o poder sobre nós mesmos. E quando a gente olha para a vida de Daniel, a história de Daniel é justamente essa.
Quando ele chega no palácio do rei e ele vê aquela mesa repleta, ele tem acesso à mesa do rei, ele tem acesso à comida do rei, mas ele vai dizer: não, não é sobre isso. Eu tenho aqui um propósito maior na minha vida e isso aqui vai me atrapalhar. Eu tenho um propósito maior, mas isso aqui só vai satisfazer os meus desejos. Veja que Daniel, ele escolhe a disciplina em vez do prazer. Ele escolhe a obediência a Deus em vez da conveniência humana. E esse autocontrole não o tornou menos feliz, mas o libertou de uma escravidão. Posso dizer uma coisa para você? Essa é uma das razões pelas quais nós fazemos o jejum. Por que o cristão faz o jejum? Porque quando a gente jejua tem mais poder na nossa oração? Não. A Bíblia nunca disse isso. Não, eu tenho um pedido, eu tenho uma necessidade especial, eu vou jejuar porque aí Deus vai me ouvir. Como assim? Deus ouve as nossas orações. Não é o jejum que vai me fazer ser ouvido. Então por que o jejum é importante? Por que o jejum é uma disciplina espiritual? Porque com o jejum eu aquieto o meu corpo. Eu aquieto as necessidades do meu corpo e me sujeito às necessidades espirituais. No meu jejum, eu digo, não é o meu corpo que domina as minhas decisões, não é o meu corpo o meu prazer, mas a vontade de Deus é o meu prazer. Quando eu jejuo, eu começo a entender que eu não preciso somente do alimento físico. O alimento físico ele pode ser retirado, mas eu preciso do alimento espiritual. João capítulo 4, quando Jesus ele é tentado no deserto, o diabo olha para Jesus nesse período de jejum e diz: se você é Deus, transforma essas pedras em pão e come. E o que Jesus responde? Mas nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do Deus vivo, do Senhor da história. A gente vai se tornando escravo daquilo que a gente come. E de repente a gente diz: não, não é o pão que me sacia. O que me sacia é a vontade e a presença do nosso Deus. Amém, igreja? É sobre Deus na vida. Eu não quero ficar perdendo o controle toda hora, mas eu quero colocar a minha vida no altar do Senhor e Deus me ajuda a controlar a minha história. O domínio próprio de Daniel não estava apenas na sua dieta, mas em sua renúncia ao poder e à glória que vinham da obediência ao Senhor. Essa renúncia. Quando a gente olha para o próprio Cristo, Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem. Ele se esvaziou, ele abriu mão da sua glória. Ô Clélio, faz um favor para mim, aumenta o ar de novo. Eu tinha pedido para você diminuir no louvor, mas eu estou vendo que o pessoal está com frio já, né? Está frio aí? Não? Está frio, né? Não? Não está. Peraí, não está. Desculpa, eu estou vendo. Não, tá bom, está tudo certo aí, ó. Tá bom, tudo certo? Não, então está tudo certo. Desculpa, eu tive uma impressão errada aqui. Eu estou vendo o pessoal encolhido, eu estou vendo os casais encostados, eu falei, está frio aqui. Eu tinha pedido para o Cléber diminuir um pouquinho lá. Mas veja que nem Cristo, ou aliás, até Cristo, abriu mão de toda a sua glória. Ele teve esse autocontrole. E você vai ver no final da vida dele, uma das orações mais lindas, quando ele vai dizer: Senhor, restitui a glória que o Senhor havia me dado antes de todas as coisas. Restitui a glória. Restitui aquilo que eu tinha. Restitui, porque o domínio próprio nos permite deixar de lado o nosso próprio poder para que a gente se torne servos de Cristo. Amém, igreja? Segundo lugar,
O domínio próprio é fundamental para lidar com as pressões. Porque uma das coisas que a gente vai ver na vida de Daniel é que quando Daniel ele decide, diante dos servos do rei, ele fala assim, olha, eu não quero comer da mesa do rei, mas eu quero fazer uma dieta especial. Eu quero tomar água, comer legumes, eu quero me preparar diante de Deus para esse momento que eu vou viver. Ele vai sofrer uma certa pressão. Porque ele vai ouvir dos servos do rei o seguinte, olha, se isso não der certo, a gente vai correr risco. É melhor você comer da mesa do rei do que você ter essa ideia mirabolante aí, come da mesa do rei, é melhor, eu saio bem, você sai bem, porque se alguma coisa der errado, eu vou ficar mal e você também. Aliás, eu posso morrer, porque eu mexi no seu cardápio. E é nesse momento que vem a pressão. E a pergunta é, o que a gente faz? Quando as pressões vêm sobre as nossas vidas, a gente tem uma tendência de abrir mão das nossas convicções. Quando as pressões vêm sobre as nossas vidas, a gente corre o risco de abrir mão dos nossos valores. Dos nossos valores. Muitas vezes a gente abre mão dos valores em busca de aprovação do outro. E a aprovação do outro é uma droga que vicia. Gente que busca a aprovação do pai. A pessoa tem 50 anos e está buscando a aprovação do pai ainda. A aprovação da mãe. Vive preocupado em saber o que o pai ou a mãe vão achar. E já estão há 30 anos fora da casa dos pais. Homens que vivem da aprovação das suas esposas, esposas que vivem da aprovação dos seus maridos. Gente que está sempre buscando a aprovação do outro. Membros de igreja que estão atrás da aprovação do pastor. O que o pastor vai achar? O que o pastor vai pensar de mim? Não precisa se explicar. Mas as pessoas às vezes vêm se explicar de perguntas que nem foram levantadas. Não, porque vai que você está achando alguma coisa. Entendeu? Não faz sentido. Porque você não está aí para me agradar. Eu sempre digo para as pessoas, quando elas entram no gabinete pastoral, eu falo assim, olha, aqui dentro, você pode ser quem você é e você pode falar livremente o que você precisa falar. Não esconda, não finja. Eu não estou esperando de você perfeição, eu estou esperando de você honestidade para que a gente possa resolver o que precisa ser resolvido. Eu gosto de uma frase do Brennan Manning que ele diz assim, tudo que é negado não pode ser curado. Se eu nego, não tem possibilidade de cura. Se eu escondo, não precisa agradar. Aqui na igreja você não precisa ficar ali, ai, não, deixa eu aparecer ali, parecer um bom homem, uma boa mulher para o pastor. Não é sobre isso. Eu sei que não somos. Todos nós somos pequenos. Todos nós temos desejos, todos nós temos tentações, todos nós temos dificuldades. Então, assim, não precisa. Não precisa ser o que você não é. Não precisa esconder as suas dores, os seus medos, as suas aflições e tentações. É nesse ambiente em que somos aquilo que nós realmente de fato somos, que Deus cura as nossas vidas. Quando a mulher samaritana, ela chega na presença, a mulher samaritana, oh meu Deus, a mulher samaritana. Ela mesma, quando ela tem um encontro com Jesus, ela tenta colocar uma máscara. Ela diz, Senhor, em qual lugar nós devemos adorar? Vejo que tu és profeta. Mas o que Jesus fala para aquela mulher antes é, vai e chama o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Ele fala, disseste bem.
Porque você já teve 5 e o que está com você nem é seu marido. O que Jesus está fazendo ali não é humilhar aquela mulher. O que Jesus está falando assim, ó, não precisa esconder nada, eu sei quem você é. E se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, porque você vive tentando matar a sua sede nesses relacionamentos desnecessários, nesse descontrole que você vive. Mas eu quero dizer para você que se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Não precisa fingir que você é quem de fato você não é. Quando ela ouve Jesus falando essas coisas, vejo que tu és profeta, em qual monte devemos adorar? Ela já tenta espiritualizar tudo. A gente não precisa fingir. A gente precisa ser, de fato, aquilo que a gente é. E diante das pressões da vida, a gente precisa fazer aquilo que, de fato, nós fomos chamados a fazer. De fato, fomos chamados a fazer. Não precisamos agradar as pessoas. Não precisamos agradar as pessoas. Porque esse ciclo de agradar as pessoas gera em nós ansiedade, insegurança, falta de convicção. Eu não consigo tomar uma decisão sem ouvir o outro. E eu não estou falando sobre um acordo entre casais. Eu estou falando sobre uma necessidade emocional que eu só posso tomar uma decisão se eu ligar para o outro. Tem homens que eles não conseguem decidir o que eles vão comer, sem ligar para a esposa. E tem mulheres que fazem isso. E de repente a gente precisa entender que não é sobre isso. É sobre a gente tomar as decisões que temos que tomar. É sobre romper com essa prisão de agradar o outro, de agradar o chefe, de agradar as pessoas, de agradar na rede social, de agradar naquilo que a gente aparenta para as pessoas. É o que o apóstolo Paulo escreveu. Acaso procuro eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Porque, como diz Pedro, não importa agradar aos homens, importa agradar a Deus. E de repente a gente rompe com esse ciclo. E eu não quero mais agradar as pessoas, eu quero agradar o meu Deus. E a única vontade de Daniel não era agradar o rei Nabucodonosor, mas era agradar ao seu Deus. Que a nossa vida, ela tem essa diretriz. Nós fomos chamados para agradar a Deus. A decisão de Daniel não foi um ato de rebeldia, mas de fé e também de disciplina. Ele não agiu com ignorância, mas com sabedoria, propondo esse teste. Eu não quero agradar ao rei, mas eu tenho uma proposta muito melhor, porque eu sei quem eu sou e eu sei do que eu preciso. Eu sei quem é o meu Deus e eu sei o que Ele também quer de mim. E é sobre isso, ou disso que se trata a vida. E terceiro lugar, o domínio próprio, gerado pelo Espírito, nos leva a cumprir a vontade de Deus, e eu diria mais, e a experimentar as bênçãos desse Deus. Por quê? Pelo seguinte, quando o Espírito Santo produz domínio próprio em nós, o resultado disso não é apenas uma melhora de caráter. É uma abertura de portas para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nós. Derramadas sobre nós. Porque eu quero chamar a sua atenção para o que acontece aqui. Quando Daniel ele toma essa decisão, quando Daniel ele decide junto com os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou Misaías, não, como que é? Ananias, Misael e Azarias, isso. Já fugiu aqui. É muito nome estranho, né? Ananias, Misael e Azarias. Quando eles propõem toda essa dieta, quando eles propõem esse jejum, quando eles propõem essa caminhada, Deus, Ele vê. E Deus concede a eles conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria.
A Bíblia diz que Nabucodonosor vê neles características que ele não vê em nenhum outro conselheiro, mago ou sábio do seu palácio. Preste atenção, porque quando a gente olha para a necessidade de domínio próprio, é isso que o domínio próprio faz sobre nós. Ele nos dá crescimento, ele agrega, ele nos torna servos mais relevantes nas mãos do Senhor. Mas a falta de domínio próprio, ela nos destrói. Por exemplo, Sansão. Sansão, ele tinha tudo. Ele foi consagrado a Deus. Ele tinha uma força que ninguém tinha. Um exército tentou pegar Sansão e ele destruiu um exército inteiro. Mas olha que interessante. Por causa do seu descontrole, por causa desse apetite sexual, ele colocou tudo a perder. Conhece gente que coloca tudo a perder por causa de um apetite sexual? Por causa de uma compulsão? Por causa de um descontrole? Gente que perde o trabalho por causa de um descontrole. Muita gente. Sansão, ele colocou tudo a perder. Sabe quem colocou tudo a perder? Por causa de descontrole? O homem mais sábio que pisou nessa terra. Salomão. Salomão, o homem mais sábio, ele se perdeu por não controlar a sua ambição e os seus desejos. E quando a gente lê o livro de Eclesiastes, isso fica muito claro. Ele fala assim, olha, eu não neguei tudo aquilo que os meus olhos viram. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu trouxe para a minha vida. Eu trouxe homens, trouxe mulheres, trouxe grupos, né, cantores e cantoras. Construí tudo aquilo que você imaginava que seria impossível construir. Coisas lindas eu trouxe para a minha vida. Adquiri mulheres e mais mulheres. E de repente eu percebi que tudo isso era vaidade. Agora eu pergunto para você, o que adianta você ter toda a sabedoria do mundo, mas não ter domínio próprio? O que destruiu a vida de Salomão? A falta de domínio próprio. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, mas não deixe de frutificar o fruto do Espírito, porque domínio próprio é fundamental para qualquer pessoa. Ele acumulou esposas, dinheiro, ele ganhou a notoriedade de todos os reinos vizinhos, mas a sua falta de domínio próprio o levou à idolatria no final da sua vida e à divisão do seu reino. Sabe por quê? Preste atenção nisso e guarde isso. A sabedoria sem domínio próprio é comparada a uma espada sem cabo, capaz de cortar e ferir o próprio portador. Quando você tem sabedoria, mas não tem domínio próprio, você corre o risco de destruir a sua própria vida. Domínio próprio é fundamental. É fundamental para cada um de nós. O domínio próprio é a forma como o Espírito Santo nos molda para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Foi a W. Tozer que escreveu que a obediência é a chave que destranca o tesouro de Deus. E quando esses homens se consagraram a Deus, e quando esses homens foram levados a cumprir a vontade de Deus, eles também colheram nas suas vidas as mais ricas bênçãos do Senhor. Eu quero dizer exatamente isso para você. Continue obedecendo a Deus. Continue buscando o domínio próprio. Porque as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre cada um de nós. Amém, igreja? E eu quero concluir dizendo exatamente isso. A vida de Daniel nos mostra que o autocontrole não é apenas uma característica pessoal, é a base sobre a qual o Espírito de Deus constrói uma vida de propósito, influência e também de poder. Uma vida que, como a de Daniel, pode se tornar uma referência da presença e também do poder de Deus em um mundo sem controle. O domínio próprio
é verdadeiramente a força que nos ancora em meio às tempestades da vida, permitindo-nos não apenas sobreviver, mas prosperar e influenciar positivamente e para a glória de Deus aqueles que estão ao nosso redor. Eu quero dizer exatamente isso. Quem se domina, governa. O prazer, ele promete liberdade, mas ele escraviza. O domínio próprio, ele parece restrição, mas ele liberta. Ele liberta. O Espírito Santo não apenas nos transforma, ele nos fortalece para que a gente possa governar. Sem domínio próprio, dons se perdem, mas com ele nós cumprimos a vontade de Deus. Que você seja um homem e uma mulher que tenham domínio próprio, que sejam caracterizados dessa forma. Que sejam encontrados dessa forma. Busque sabedoria de Deus, mas também busque domínio próprio, vindo do Espírito Santo sobre a sua vida, para que o Espírito Santo te conduza e a sua vida glorifique a Deus. Amém, igreja? Feche os seus olhos, vamos orar.